qual câmera comprar. A primeira coisa que tu tem que saber quando for comprar teu equipamento, que é fundamental, né, que é a primeira coisa, é saber quanto que tu tem para investir, quanto que tu tem, quanto que tu quer investir, né? E eu aconselho assim, ó, que tu comece de baixo. Não comece investindo muito, não começa investindo alto, né? Já quero começar com uma super câmera, uma super lente. Eu sei de pessoas, né? Porque hoje em dia, às vezes, tem pessoas aí, quando vê gente com um baita do equipamento, querendo vender o equipamento, porque o equipamento não faz foto boa, né? E realmente, gente, o equipamento, ele não faz foto boa. Quem faz foto boa somos nós. Então, começa de baixo, para que tu vá sentindo a necessidade, né? Porque não adianta assim, tu tem que começar com uma coisa básica, uma coisa simples, uma coisa mais barata, tá? Porque não adianta assim, tu investir num baita do equipamento, não saber usar e também não tá treinada para isso, né? Não tá treinado, não tá ali na lida sabendo o que tu precisa ou não definiu ainda qual é o segmento que tu quer ir, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quando começa, ela começa meio que fotografando de tudo. Ela fotografa, enfim, fotografa a família, a primeira coisa, né? Fotografa a família, fotografa em casa. Aí começa, fulano, faz uma festinha, né? Fulano tá de aniversário, essa coisa toda, ou faz o book de alguém. E vai indo, vai fotografando a natureza, férias, festas, né? Começa assim. E então eu aconselho assim, ó, não investe num equipamento caro. Analisa, vê direitinho o que tu tem para investir e segura um pouquinho da grana, porque fotografia tu vai investir sempre, sempre, sempre. Tu vai investir em conhecimento e eu não digo em equipamento, tá? Eu tô falando de outras coisas que a gente investe dentro da fotografia. Eu acho que como qualquer outra profissão que a pessoa queira se atualizar, queira estar no mercado, ela precisa se atualizar. E isso requer grana, né, gente? Isso requer um investimento, né? E requer investimentos. Então, começa de baixo, começa com equipamento mais básico, com equipamento mais barato, para que sobre grana para que tu invista em outras coisas, tá bom? Então, assim, ó, equipamentos, por serem, quando tu tá começando, né, os primeiros trabalhos que tu vai pegar, obviamente tu não vai cobrar muito caro, né? Tu vai cobrar um preço menor e alguns tu até nem vai cobrar, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que investir menos, porque pela lógica, né, pela lógica financeira da coisa, se tu tá investindo em equipamento, se tu vai fazer um investimento grande, tu tem que cobrar bastante, pela lógica financeira, né? Se eu tô investindo muito, eu preciso ter um bom retorno. Mas quando a gente tá começando, fotografia não é lógica, né? Fotografia é prática, fotografia é conhecimento. Então tu vai investir pouco e vai cobrar pouco também. E também outra coisa que não bate muito é tu investir muito e cobrar pouco. Então isso, a conta não vai fechar, né? Então tu precisa investir pouco, porque no início a gente não tem essa segurança, essa experiência de poder cobrar bastante. Então tem que investir menos, né? Quando tu tiver mais seguro do teu olhar, mais seguro da tua fotografia, tu vai te sentir mais confortável em cobrar mais. É por isso que eu sempre digo, começa com o básico, começa com o menos, começa investindo pouco, mesmo que tu tenha. Segura essa grana e investe em outra coisa, tá? Isso eu vou falar bastante porque muitas pessoas não dão muita bola para isso. Eu tenho 5 mil, eu tenho 5 mil e vou gastar esses 5 mil. Dá uma seguradinha, né? Vamos ver o que mais tem para investir aí, tá? Porque assim, ó... a partir do momento assim que tu tem mais conhecimento, né, tu vai saber a tua real necessidade, né? Tu vai saber assim, tu vai saber migrar de equipamento, porque por enquanto, quando tu começa, tu ainda não sabe o que tu vai fotografar. Então tu fotografa meio de tudo, né? E aí tu vai sentindo algumas necessidades. Se eu vou fotografar à noite, eu vou precisar de uma câmera com ISO maior, ou, enfim, uma lente mais clara, e por aí vai. Mas antes disso, tira o máximo do teu equipamento.
tira o máximo. Investe assim pouco e tira assim leite de pedra. Eu costumo fazer isso, sabe? Tirar o máximo do meu equipamento, porque tem que ter aquela questão do custo-benefício, né? Eu preciso saber pesar isso aí, o custo-benefício do meu equipamento, do nível de fotografia que eu tô fazendo. No início, gente, o início não é fácil. O início a gente erra muito. E não que depois a gente não erre, eu continuo errando, né? Tem muitas coisas que eu erro, só que a gente erra menos, né? Já errou tanto, já aprendeu, porque com fotografia a gente erra e aprende, né? É muita prática, é muita prática. Então, tu vai sentir essa necessidade, assim, por exemplo, quando trocar de equipamento, né? Quando, mas aí, investi pouco, tô fotografando, e quando que eu vou trocar de equipamento? Depois que tu já tirou o máximo do teu equipamento, tu precisa tirar o máximo dele. E também pensar o seguinte, ó, que se tu tá tirando fotos que não são bonitas, que não são legais, que tu acha assim, nossa, minha fotografia não tá legal, eu vou trocar de equipamento. Não troca de equipamento, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Se tu trocar de equipamento, as tuas fotos vão continuar ruins, porque a pecinha que tá atrás da câmera é quem faz a foto. Eu faço fotos muito legais. Até outro dia eu peguei a minha câmera cropada e coloquei uma lente 35mm maravilhosa que eu tenho. E eu disse, vou usar com essa câmera cropada. Gente, eu fiz as mesmas fotos. Eu tive, aliás, a lente, ela é incrível, a 35mm 1.4 que eu tenho. Ela é uma lente incrível, ela tem uma qualidade ótica maravilhosa. E eu usei ela e fiquei muito feliz. E eu tava com um equipamento, a minha câmera era uma câmera cropada, uma câmera bem mais barata que a câmera full frame. E mesmo assim eu consegui fazer fotos muito legais. Eu faria a mesma coisa com a minha full frame. Então, por quê? Porque quem tá fazendo a foto sou eu, não a minha câmera. A câmera ajuda, tem alguns detalhes sim, porque chega um momento que ela te limita, né? E é aí que é o momento de trocar. Não é quando a tua foto não tá legal. O momento de trocar a tua câmera é quando tu quer fazer alguma coisa que a câmera te limita, que a câmera não te proporciona, a câmera ou a lente. Esse é o momento de trocar do equipamento, de migrar. Aí eu vou migrar de equipamento. E também tem outra coisa, tem outro fator que tu tem que pensar. Eu tenho grana para trocar de equipamento? Sobrou da grana que eu investi no início? Sobrou? Se não sobrou, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma caixinha. Tu tem que pensar assim, tô iniciando na fotografia, né? Tô cobrando barato, eu preciso pagar esse meu equipamento e fazer sobrar um dinheirinho para eu juntar para comprar um equipamento, para migrar para um equipamento melhor, né? Então eu preciso daquela caixinha ali que vai, através dos trabalhos que eu tô fazendo, vai me proporcionar migrar para um outro equipamento, né? Então, mas essa coisa da caixinha, da reserva, a gente vai deixar para uma outra live, mas só dando uma introdução aqui, que se tu quer migrar de equipamento, precisa ter grana, né? E obviamente vai ter que ser mais, porque tu vai migrar para algo melhor, né? Para algo que tenha uma outra função, funções que vão te possibilitar mais versatilidade, né? Diríamos, eu não consigo fazer tal foto por causa da câmera, então eu vou migrar para algo melhor e obviamente pagar mais. E outra coisa que é extremamente importante quando tu vai migrar de equipamento, o que muda bastante o valor de uma câmera para outra, além de o sensor cropado, do sensor cropado para o sensor full frame, é a questão do ISO, né? Se tu fotografa, é ISO, velocidade e qualidade da imagem, mas em primeiro lugar, o que a gente mais quer, né? No meu caso, como eu sou fotógrafa de book rural, são fotos externas, hoje isso não é importante para mim. Mas se tu tá começando, né, ou se tu fotografa não só fotos externas, não só ensaios externos, se tu fotografa também eventos,
o importante, o ISO é extremamente importante, porque uma câmera com mais possibilidade de um ISO mais alto, por mais que a tua câmera vá no ISO mais alto, ela precisa ter qualidade no ISO mais alto, e isso faz a câmera ficar mais cara, né? Então tu precisa prestar bem atenção nisso. Se eu quero fotos à noite, né? Se eu vou fotografar à noite, eventos e tal, a variável mais forte que tu tem que ver na hora de escolher a tua câmera é o ISO, tá? Mesmo assim, se tu está começando, não começa por aí, né? Compra uma câmera que possibilite um ISO menor, até que tu tenha mais segurança ali para estar cobrando e, enfim, conseguir cobrir o preço dessa câmera aí, tá bom? Então, quando tu for migrar para um ISO, para uma câmera melhor, a variável que tu tem que pensar é a questão que quanto de ISO vai essa câmera e quanto é o máximo de ISO para que não fique aquele efeito de ruído, né? O que é aquele craqueladinho, aquele ruído, aqueles pontinhos meio coloridos assim na foto, que isso aí é o ruído. É quando o ISO tá muito alto, isso aparece. E também quando tu faz fotos externas ou usa muita velocidade, né? Porque assim, por exemplo, vou tirar foto de rodeio, um exemplo, né? Vai exigir velocidade. E rodeio também acontece de tu fotografar às vezes à noite, né? Às vezes começa a ficar mais tarde e aí tem as luzes, né, da pista e tal, mas essas luzes não iluminam o suficiente para nossa fotografia. Então é outra variável que tem que pensar. Se tu fotografa rodeio, o ISO ele tem que ser um ISO bom, tem que ser uma câmera que permita usar um ISO alto, né? Porque tu vai precisar de velocidade. Tu vai precisar, senão a tua foto vai ficar borrada. Então tem que usar uma velocidade alta e obviamente tu aumentando a velocidade, tu vai entrar menos luz no sensor e tu vai precisar de mais ISO, tá? Então presta bem atenção. E antes de trocar do equipamento, também tu precisa, antes, né? Como eu tava falando ali, sobre investir na pecinha que fica atrás da câmera, tu tem que pensar assim, uma coisa, primeiro, tenho grana para trocar de equipamento? Legal, tenho. Mas, e eu tenho condições de trocar de equipamento? Eu já fiz os investimentos que eu precisava investir, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu precisa investir não só em equipamento, tu precisa investir em conhecimento. Tu precisa investir em conhecimento de composição, de iluminação, de direção, de criatividade. Tu precisa ter tudo isso antes de trocar de equipamento. Porque se tu não tiver esse conhecimento, não vai adiantar. A tua fotografia não vai mudar. Ela vai continuar a mesma, né? Então, assim, investe em conhecimento, né? Eu agora tô aí trabalhando para lançar o curso do Book Rural. Se Deus quiser, vai vir por aí, né? Fiquem atentos aí, porque logo vem. E isso é um investimento em conhecimento. Eu, assim, ó, nesses 20 anos de profissão, eu não sei contar quantos cursos eu já fiz. E eu investi muito. Eu não sei contar. Eu tenho muitos certificados ali, porque eu não dou muita bola para certificado. Eu acho que o meu certificado é a minha foto, é a qualidade da minha fotografia. Mas eu tenho ali guardado alguns e tô sempre investindo em cursos. Hoje em dia tem cursos online também, né? Que isso, assim, facilita muito e é muito mais econômico, porque quando os primeiros cursos que eu fiz eram em Novo Hamburgo, lá com o Paulo Reicher, com o Joel e a Isa, né, que grandes fotógrafos, grandes professores aí de muita gente aqui do Sul e da antiga, né? Então, fiz curso com eles e eu, além do curso, eu gastava com deslocamento, com hotel. Então, o curso online, ele super facilita. Hoje, eu já invisto mais em cursos online, porque ele, além de me dar flexibilidade de horário e tudo mais, eu consigo economizar, né? Porque eu não me desloco, eu não gasto enfim, às vezes tem que viajar perto, gasolina, alguma coisa, deslocamento, hotel, alimentação. Não, eu tô em casa, faço no conforto da minha casa, no horário que eu posso. Então isso facilita bastante. Então, gente, antes de trocar de equipamento, pensa como está o teu investimento em conhecimento.
porque essa é a peça principal, né? Tem pessoas aí, ó, que por saber fotografia, por entender de composição, de luz, né, de tudo mais, faz fotos incríveis com celular. Por quê? Porque tá dentro dela, tem conhecimento ali por trás, né? Então faz foto com qualquer equipamento. Então presta bem atenção nisso. Se tu tirou o máximo do teu equipamento, aí sim, aí tu tá sentindo necessidade de migrar, tu já tem conhecimento, tu já sabe o que vai acrescentar aí na tua fotografia, aí vale a pena. E para book rural, se tu for fazer book rural, o investimento é baixo. O investimento é baixo, por quê? Porque são fotos externas. Tu não vai precisar ter um ISO alto na câmera. Tu pode fazer fotos muito legais, muito incríveis com uma câmera cropada, tá? O investimento não é alto. Tu pode até começar com uma câmera de entrada, tranquilo, fazendo teus books, cobrando um preço bem mais acessível e já ir pensando numa câmera cropada aí para investir, para crescer, para melhorar a qualidade das tuas fotos. Não é um investimento alto e tu te especializando nisso, o conhecimento que tu vai ter, tu vai fazer fotos muito legais mesmo, com as técnicas certas aí do book rural, com tudo direitinho. Então, já as câmeras cropadas, apesar delas serem um pouquinho mais limitadas que as full frames, né, elas têm um ângulo de visão menor, dá para fazer tranquilamente o book rural. E qual câmera para eventos? Para eventos são câmeras, né, que como eu falei antes, que seriam câmeras que proporcionam um ISO maior, uma qualidade de ISO maior, tu vai investir um pouquinho mais. Então assim, ó, se tu for trabalhar com câmeras cropadas, câmeras de entrada, o valor que tu vai investir, como eu falei lá no início, o valor que tu vai investir é menor, consequentemente o valor que tu vai cobrar é menor. Se tu for trabalhar com eventos, né, o valor que tu vai investir é maior. Então, consequentemente, um evento ele tem que ser cobrado um pouquinho mais. Tu precisa ganhar mais, né, nos eventos, até porque o equipamento que tu tá usando é um pouco maior. Tá bom? Tá, Carla, aí tu vai me dizer, eu tenho grana para investir. Tenho grana para investir, quero investir, vamos lá. Aí tu vai olhar para as câmeras full frame, tá? Câmeras e lentes full frame, tá? Mas antes de investir numa câmera full frame, eu te aconselho muito assim, ó, quando tu tá comprando o teu equipamento, pensa bem nas lentes. É o que vai gravar no sensor é a lente. Então, quanto melhor a lente, melhor a qualidade da tua imagem. Quanto melhor. Por isso que quando eu comprei, a primeira câmera depois digital que eu comprei foi uma câmera cropada. Mas as lentes, eu comprei lentes para câmeras full frame. E aí, quando eu migrei para câmera full frame, eu já tinha as lentes. E eu te digo assim, tu vai trocar mais de câmera do que de lente. Porque as câmeras, a gente vai passando, eu não sou muito de trocar câmera, sabe? Continuo aí com a minha, já faz anos que eu tô com a minha. E eu continuo, mas tu vai trocar mais de câmera do que lentes. Eu tenho lentes, as câmeras eu uso bastante, tiro o máximo delas, mas eu tenho lente com mais de 10 anos. Por quê? Porque eu investi nas lentes full frame, e aí depois eu pude usar. E claro que tem todo um cuidado, a lente ela tem problema, ela pode dar fungo, ela pode dar algum probleminha ali. Então tem que ter todo um armazenamento da lente, cuidar bem para não pegar umidade, né, fazer a limpeza direitinho, que tu vai ter lente aí pro resto da vida. Então é um investimento que a longo prazo, nossa, as minhas lentes elas já se pagaram umas quantas vezes, né? E então isso aí vale a pena. Se tu tem grana para investir, investe primeiro numa lente full frame, investe numa lente boa, uma lente clara, uma lente de boa qualidade ótica, né? Que é isso que diferencia as lentes. Por que que uma câmera, que uma lente é tão mais cara que outra? Por que que uma lente que é cropada é tão mais barata que uma lente full frame? Os elementos óticos são diferentes.
ela não precisa pegar uma área tão grande, que é a full frame, ela pega uma área menor, consequentemente é uma lente mais fácil de fabricar, de fazer, né? E é uma lente com elementos ópticos inferiores que uma lente full frame. Então, investe numa lente, a lente ela vai dar aquele resultado legal nas tuas fotos. Se tu tem grana para investir, investe em lente, tá? Tu vai comprar uma câmera, ela geralmente vem a câmera, ela vem o kit. Eu te aconselho a não comprar a lente do kit. A lente do kit geralmente é uma 1855, é uma lente que tu não vai usar muito. Então, reserva uma graninha a mais e investe na lente. Compra uma outra lente, uma lente mais versátil, que tu pode usar mais, né? Que tu pode fazer mais tipos de fotos, né? E outra coisa também que tu tem que pensar, quantos trabalhos tu vai precisar fazer para pagar o teu kit, né? Quantos trabalhos tu precisa fazer para pagar esse kit que tu comprou, né? E aí tu já vai computando. Outra, que é uma coisa importante, gente, é saber, é colocar esses números, porque às vezes as pessoas compram, eu também fiz isso no início, tá? Eu peguei, comprei, eu tenho meu equipamento aqui, agora tudo que eu ganhar é lucro. Não é tudo que tu ganhar é lucro. Tu vai comprar o teu equipamento e tu precisa colocar no papel ali, saber quanto tu gastou e quanto tu vai poder cobrar de cada ensaio. Eu tô ganhando isso, já reserva aquilo ali, porque depois que tu for trocar de equipamento, tu vai precisar saber, sabe quantos ensaios eu preciso fazer se eu cobro isso para pagar esse equipamento, né? Então, equipamento muito caro, tu vai precisar cobrar mais ou fazer muitos ensaios, né? Como é que vai fazer ali 50, 60 ensaios? É muita coisa. Então, quando tu for comprar um equipamento, pensa nisso também. Quanto eu vou ter que trabalhar para pagar isso tudo, né? E até para migrar para um outro que eu quero. Então, não dá para cobrar nem muito caro, nem muito barato, né, gente? Sobre câmeras, né? Câmeras que eu indico, né, são basicamente duas marcas, né? Aqui eu trabalho com Canon. E eu indico duas marcas de câmeras, e que é Canon e Nikon, tá? Eu vou falar pra ti aqui, eu anotei algumas aqui. A Nikon, ela tem as câmeras de entrada, que são as básicas, né? As câmeras de entrada da linha D3000 e D5000. Eu não uso Nikon, eu uso Canon, né? Eu acho que eu já falei isso. E são câmeras de entrada. Depois tem as câmeras DX, né, que são as cropadas, da linha D7000, 7100, 7200, e as câmeras full frame, que é as D710, D750, tá? E as da Canon, aí da Canon tem as câmeras de entrada lá, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, e T7i, T1i, né, e a Z também, né, que são câmeras de entrada, que as câmeras de entrada, elas têm os comandos internos, elas não têm os comandos ali fora. Já quando tu vai migrar para câmera cropada, que aí na Canon é a 7D, né, a 7D Mark II, a 80D, a 70D, são câmeras cropadas. Aí já são câmeras que tu consegue já mexer nelas ali, os botãozinhos são ali fora, tu consegue já lidar com elas de uma outra forma, né? E eu diria assim, mais profissional, assim, né? E são câmeras muito boas, as câmeras cropadas, e já te dá uma outra qualidade, um outro nível de fotografia, mas o uso de ISO mais alto também já facilita bastante. E outra dica, gente, quando tu for comprar a câmera tu pensa em ser fotógrafo profissional, o mínimo que tu tem que ter é uma câmera com lente intercambiável, tá? Tu precisa ser câmera que tu possa trocar de lente. Tu comprar uma câmera compacta que tu não mexa na lente, que tem aquela super zoom, né? Aquelas câmeras mais compactas, não é uma câmera que vai te dar a possibilidade de usar ela de novo, né? Provavelmente tu vai ter que deixar ela lá de lado. Se tu pensa em ser fotógrafo profissional, tu vai ter que deixar ela lá paradinha. Mas continuando aqui com as câmeras, então eu falei da Canon, né? Que seria a Canon T1, T2, as de entrada, aquelas lá.
Depois tem as câmeras cropadas, a 7D, 80D, 70D. E as câmeras full frame, que são a 6D, a 6D Mark II, a 5D, a 5D Mark II, Mark III, essas aí, tá? São as da Canon, que aí seriam as câmeras full frames. As câmeras full frames já são bem profissionais, né? Elas são umas câmeras muito boas e dá pra fazer muitas coisas com elas também, né? São câmeras que eu indico. Duas coisas que eu já falei até, que eu anotei aqui para mim não me perder, mas eu já falei para vocês, né? Não comprar a lente, de preferência, não comprar a lente do kit. Quando tu comprar a lente do kit, logo tu já vai se sentir limitado para isso. Então, assim, ó, procura estudar um pouquinho, dar uma olhada sobre as lentes, pesquisar bem a questão do ângulo das lentes e saber mais ou menos o que tu quer fotografar. Eu sei que no início é difícil da gente definir isso, mas saber assim, se tu vai fotografar a natureza, se teu objetivo é fotografar a natureza, ou se teu objetivo realmente é viver de fotografia e fotografar pessoas, eventos, ensaios, procura saber mais sobre o tipo de lente que tu vai usar. Eu aconselho uma lente zoom, né, que tu tem mais versatilidade na lente zoom e que não seja aquela 1855 do kit, porque essa lente realmente ela limita bastante, né? Ela limita, não vai conseguir fazer muita coisa com ela, tá? Vai aprender sim, mas eu aconselharia comprar uma lente que não seja do kit, tá? E sempre investir mais em lente, sempre investir um pouco mais em lente, investir, porque são as lentes que vão te trazer mais qualidade para tua fotografia. E eu queria contar uma história para vocês, que é uma dica assim, que tá ali escondidinha nessa história, que é uma dica que eu quero dar para ti sobre quando tu vai escolher uma marca para comprar a tua câmera, né? Como é que tu vai escolher a marca para comprar a tua câmera? Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, veio um representante da Nikon aqui em Santa Maria e fez um evento aqui. Aí tinha vários fotógrafos, né? Ele chamou a atenção, né? Perguntou e fez uma pergunta assim, ele disse, por que vocês não usam, perguntou, né? Quem usa Canon, quem usa Nikon? Aí quem usava Canon, várias pessoas levantaram a mão, várias pessoas. E perguntou quem usa Nikon. Aí algumas pessoas, e ele disse assim, por que os que usam Canon estão usando Canon? Por que tem a maioria que usa Canon? E aí um outro colega disse lá uma coisa e eu levantei a mão, eu disse assim, porque é a câmera que a maioria tem, né? E pareceu meio lógico isso, né? Por que a gente usa Canon? Porque a maioria tem. E por que eu comprei Canon? Porque os meus amigos tinham Canon. Porque a maioria, que a primeira pessoa que aqui em Santa Maria, quando, eu não sei se foi a primeira exatamente, mas assim, as primeiras pessoas que compraram uma câmera digital, porque eu sou do tempo que não era digital, foram Canon. E obviamente, o que acontece? Se tu tiver um problema no teu equipamento, para quem tu vai recorrer? Né? Tu tem que saber se tem algum amigo teu. Eu aconselho, gente, aqui em Santa Maria nós temos um grupo de fotógrafos, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente tem esse grupo de fotógrafos porque às vezes dá uma zebra, acontece alguma coisa com o teu equipamento, como outro dia teve um rapaz que me segue aí, ele tava num grupo e aí ele me mandou um recado, né, assim, meu Deus, tô aqui em tal lugar, assim, aconteceu um problema com a minha câmera, alguém me socorre. Eu disse, qual é a marca da tua câmera? É Nikon. Eu disse, não tenho como te ajudar, né? Então assim, ó, sempre quando tu for decidir para escolher entre Canon e Nikon, ou sei lá, outra marca, eu só falo assim dessas aí que são mais, né, comuns assim, tem mais, opta por escolher a câmera que a maioria tem e que seja teu amigo, que seja teu conhecido, né? Até aconselho também aí na tua região, na tua cidade, fazer um grupo de fotógrafos, se unirem, porque não adianta, gente, se a gente pensa assim, vai roubar meu cliente, não vai. O cliente vai se identificar com o teu jeito de ser, com o teu jeito
de atender, com o teu preço, com o teu valor, com essas coisas. Então, assim, ó, sejam amigos, vale a pena ter um amigo, porque na hora do aperto, o que acontece? Na hora do aperto, a gente, né, recorre aos amigos, recorre às pessoas que podem nos ajudar, e é importante ter isso. Então, assim, na hora de tu escolher teu equipamento, presta bem atenção nessas questões, né, que eu te falei aí, sobre saber que se tem alguém conhecido que pode te dar uma força, né, fazer a escolha do equipamento, não investir demais, investir em conhecimento. E por falar em conhecimento, eu já falei, né, que vai ter o curso de Book Rural, que eu quero colocar ele online, que vai ter, todo mundo vai ter acesso. Te convido também para me seguir nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook. No Instagram é @bookrural. Eu tenho o meu perfil, Carles Pau, mas esse eu não publico nada sobre conteúdo. Então, se tu quer ser fotógrafo de Book Rural, me segue lá no Instagram, @bookrural. Também tem no Facebook, Book Rural Fotos, tá? E aqui no YouTube, né? Que eu tô produzindo, tentando produzir com mais frequência, mais conteúdos aí para ti, para acrescentar na tua fotografia e pra gente fazer com que esse book rural tome conta aí do Brasil, que muita gente conheça, que muita gente saiba fazer, né? E que faça essas fotos lindas que a gente gosta tanto, né? Que é unir o campo e o cavalo na fotografia e fazer fotos incríveis. Então, se tu tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, né, me manda. Eu tô acessível sempre, eu adoro perguntas, eu gosto quando o pessoal me manda perguntas, porque às vezes eu posso estar gerando um conteúdo baseado nessas perguntas. E aí me manda pelo Instagram, pelo Face, aqui pelo YouTube também, tá? Eu espero que essa minha dica tenha te ajudado, tenha te orientado na escolha do equipamento. Eu sei que não é uma dica técnica te dizendo faz assim, assim, assim. Eu não vou te dizer que câmera comprar. Tu precisa saber, eu não sei quanto é que tu ganha, não sei quanto tu tem para investir, mas pega essas variáveis para te orientar e fazer a melhor escolha. E quando tu decidir por uma câmera, existem tutoriais, né? Ah, Carla, gostei de tal câmera. Coloca ali no YouTube, pega um tutorial, estuda bem sobre ela, né, para te fazer uma boa escolha, fazer um bom investimento, tá bom? Eu espero ter te ajudado com essa live, eu espero que a gente se veja mais vezes, né? A partir de agora eu quero fazer mais lives, mais conteúdos, então fica atento aqui que vai ter muita coisa boa, tá bom? Muito obrigada pela tua audiência, por estar aqui comigo e até a próxima!